Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 14 de junho de 2014, é um sábado. O verbete é de número 3053, ele tem 9 páginas, 51 logias e 29 máximos. O tema é Passiologia e foi redigido segundo a especialidade holopesquisologia. Quem redigiu o verbete é o neoverbetógrafo Hercílio Lau. Hercílio Lau de Farias Júnior. Ele é graduado em odontologia, ele é especialista em clínica. Ele é brasileiro, natural de Palmeira dos Índios, Alagoas. Ele é voluntário da Conscienciologia desde junho de 1999 e docente da Conscienciologia desde 2004. Tenepsista desde 1999. A passiologia é a ciência aplicada aos estudos específicos, sistemáticos, técnicos e teáticos da paz, através do paradigma consciencial, englobando todas as manifestações da consciência nos múltiplos corpos, existências, dimensões e respectivas consequências evolutivas. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da paz, os pensenes serenos, os benigno-pensenes, a benigno-pensenidade, a forma holopensênica pacífica, o holopensene pessoal da autopesquisa passiológica. Na fatologia, o estudo da paz, a autovivência lúcida da pacificação íntima, a pesquisa da serenidade, o estudo do pacifismo, o movimento contínuo da autopacificação, as recins autopacificadoras constantes, as reciclagens grupais geradas pelas mudanças íntimas saudáveis, a paz enquanto atividade e não passividade, a dissolução dos impulsos violentos e tendências belicistas, a eliminação das guerras, o desarmamentismo generalizado, o ocaso de qualquer forma de racismo, a profilaxia do bairrismo, o desaparecimento do elitismo segregacionista, a remoção de trincheiras pessoais através das pesquisas passiológicas, o fim da imposição da paz, a interassistência atuante, o saneamento dos emocionalismos, a desdramatização de problemas, a erradicação dos ressentimentos de qualquer espécie, o auto-perdão, o hétero-perdão, as retratações necessárias, as reconciliações inevitáveis, o exercício da afetividade sadia, a interdependência pacífica e produtiva, a intercooperatividade lúcida fundamental para a obtenção e manutenção da paz, o estabelecimento de massa crítica pacificadora, a implantação do holopensene de paz do planeta Terra, a construção do Estado mundial e a consolidação da era consciencial. A gente quer informar para vocês que essa fatologia tem 39 linhas, o que constitui o máximo para o verbete, e que a gente leu aqui uma parcela, né, da fatologia, que a gente convida todos vocês para continuarem aí lendo a fatologia, que está bem importante. Na parafatologia, a pesquisa multidimensional da paz, os estudos de paz realizados nos cursos intermissivos, a parapesquisa interligada à pesquisa da paz, o exercício constante do mental soma direcionado à serenidade íntima, a deslavagem paracerebral dos resquícios da paz religiosa, ainda presentes nas consciências. A prática da TENEPS contribuindo para a pacificação global. O paradireito compreendido e aplicado. A interação consciente com a equipe de amparadores técnicos e especialistas em paz. O alcance interplanetário e multidimensional dos movimentos pacificadores, a paracultura da paz em comunexes avançadas, as reurbanizações extrafísicas e o contato direto com o holopensene catalisador dos serenões, incentivadores mor da paz.
A gente chama atenção que no detalhismo tem 22 máximos, né, o que impõe aí um padrão de qualidade bem importante aí para a divisão detalhismo. E na argumentologia, nós destacamos os parágrafos taxologia, que conforme a multidimensionologia, o verbetógrafo cita 5 categorias de pais possíveis de existir no planeta Terra. A caracterologia, que a partir dos estudos da interassistenciologia, o verbetógrafo também cita 120 variáveis para serem consideradas nas pesquisas avançadas da paz, possibilitando a compreensão e vivência mais ampla e madura do tema. Tem ainda um outro parágrafo, aí na página 35, que é o imposição, que ele faz uma listagem de 5 exemplos no qual o termo pax ele é envolvido, né, do ponto de vista da politicologia. Na remissiologia, nós destacamos a antiviolência, a autopacificação teática, cultura de paz, pax eterna e senso universalista. A frase enfática: a ciência paciologia traz à realidade intrafísica novos conceitos e tecnologias de paz, motivando a consciência lúcida a ampliar o entendimento e a vivência da pacificação íntima e coletiva. Questionologia: você quer assumir a responsabilidade de ser homo sapiens pacíficos? Qual os próprios comportamentos priorizados para a implantação da paz intraconsciencial? Na bibliografia específica, o Hercílio coloca 4 fontes de referência. Agora a gente vai ler a mega-análise elaborada pela equipe de mega-análise da Encyclosapiens. A equipe é composta de Marilene Raganinin, Pilar Alegre e Socorro Frazão. Pacificação, serenidade, universalismo, desarmamento, megafraternidade. Intercompreensão, conscienciofilia, interassistência, reurbanização e discernimento. Reeducação, cosmofilia, cosmoética, recinologia, holopesquisologia, paradireitologia, desassediologia, egocarmologia, grupo-carmologia e policarmologia. Bom, a gente quer também informar a todos, né, o lançamento do livro da professora Daiane Roça, Oportunidade de Viver. Foi o lançamento hoje, após o Círculo Mental Somático, certo? E nesse livro, ela coloca, ele foi redigido, né, enfatizando a oportunidade de viver, com foco na evolução pessoal, a partir do autoesforço de implementar as inovações íntimas, em realizar a profilaxia das posturas antagônicas à vida e assumir as prioridades evolutivas para concluir com mérito as metas planejadas por si mesmo. E aí tem uma frase aqui do professor Amin Lascani, que fez o prefácio do livro dela, que eu acho que é bem importante. O livro funciona como injeção de ânimo para aqueles que apenas sobrevivem nesta dimensão intrafísica, perdidos no emaranhado de atividades materialistas, sem ao menos aventar hipóteses concretas sobre o real significado da vida. Então, gente, é um convite aí a todos, né? Escrever livro é uma proposta que o professor Paulo tem trazido sempre para a gente. Então, a Daiane foi mais uma vitoriosa nesse autoenfrentamento aí. Bom, quero também fazer um convite para o SCP-3, que vai ser realizado aqui em Foz do Iguaçu, no Hotel Carimã, no período de 18 a 20 de julho de 2014. Então, quem mora fora de Foz, dá tempo ainda de se organizar para vir. Qual a importância desse CP3? Várias são as importâncias, né? A primeira
é que a Evolucim, que está convidando todos vocês a fazerem o UFCP3, que é um curso de extensão, né, de Conscienciologia e Projeciologia, esse curso ele é aberto para toda e qualquer pessoa, independentemente se fez ou não curso de Conscienciologia. Portanto, é um curso ideal para a gente trazer os parentes da gente, né, que têm curiosidade, mas não querem não tiveram ainda um curso de entrada, enfim. E também para aqueles retomadores de tarefa, aqueles que estão bastante tempo afastados aqui da nossa ciência, né, Conscienciologia. Agora, uma outra coisa bem importante é que a renda é para contribuir na construção da sede própria da Evolucim em Foz do Iguaçu. Gente, a gente quer renascer nesse planeta e quer encontrar uma IC, para quem não sabe, a Evolucim é uma instituição conscienciocêntrica dedicada a trabalhar a conscienciologia com crianças e jovens, né? Antes ainda da inversão existencial, né? Então, preparando até, né, esses jovens, essas crianças para a inversão. Então, qual de nós não quer chegar aqui nesse planeta da próxima vez, né? E encontrar a Evolucim para ajudar a gente desde criança. Muito bom, né? Então, essa construção dessa sede própria da Evolucim, ela, no fundo, é uma meta de todos nós. Então, a gente convida todos vocês, a gente ainda tem bastante inscrição, mas ainda tem muitas inscrições ainda vagas, né? Então, a gente convida vocês, estarão contribuindo aí com a sede própria da Evolucim. Outro programa também imperdível é a promoção da compra antecipada do Léxico de Orthopensatus. Certo? É a obra-prima do professor Valdo Vieira, que os 2 volumes saem de 340 e passam para 272. Então, além da gente ter uma vantagem financeira, a gente está contribuindo com essa publicação dessa mega obra. Certo? Para contato, editares@editares.org ou telefone 45 código de área 2102-1407 ou www.editares.org, que é o site. Ou com a epígrafe também, que o código de área do telefone é 45 3525 0867. Também tem o Shopcons, www.shopcons.com.br. E a gente alerta que o frete é pago pelo comprador. E aí eu sempre dou aquela dica, não paguem o frete, se organizem, venham aqui para pegar o próprio livro e passem um tempo aqui nesse balneário energético. E aí você já pega o livro e ainda tem uma recompensa aí, né, com balneário energético. E aí, para as pessoas que moram aqui, a gente só quer informar que hoje, 14 de junho, tem as sessões gratuitas do filme Valdo Vieira, Vida e Obra, às 16 horas e às 19 horas, no SESC, na Vila A. Então, quem não viu ainda o filme, pode ir lá na Vila A. Tem 2 sessões, das 16 e às 17 horas. Ercílio, agora, antes da gente passar aqui para as perguntas que já chegaram, a gente quer saber de você aí, contextualizar o tema do verbete, o que te motivou, em que esse tema está envolvendo aí toda a equipe lá do trabalho de vocês. Eu acho bem importante a gente falar da história, né, de como a gente chegou a esse tema, porque, na realidade, esse verbete ele é fruto de um trabalho grupal, né? Nós temos um artigo que foi escrito com esse tema e que foi resultado de uma imersão que nós fizemos lá nos laboratórios, pensando em trabalhar justamente com o tema da paz e pensando, primeiramente, em fazer um curso. Mas eu queria começar fazendo o seguinte, dizer que o estudo da paz, né, no campus IPC, lá em Saquarema, no Rio de Janeiro, lá em Saquarema, ele já tem um histórico. Na realidade, tudo isso começou em 2007, em junho de 2007, quando nós estávamos, um grupo do Rio de Janeiro, estávamos aqui no primeiro congresso de parapedagogia, né, não, parapedagogia não, foi um primeiro congresso de parapedagogia do IPC, e nós fomos convidados pelo professor Valdo, ir até o Holociclo, e lá
ele sugeriu que o grupo fundasse um laboratório da paz lá no campus IPC, lá no Rio de Janeiro. E a gente ficou muito surpreso, né? Ele doou, inclusive, um Homo sapiens pacífico, e toda a turma ficou muito surpresa, né? Porque até então a gente nem esperava que surgisse aquela proposta. Mas, de uma certa forma, né, como nós somos conscientes, a gente saiu ainda muito empolgado, a gente não sabia da responsabilidade que era aquela proposta, né? E, a partir daí, quando foi em 2 de dezembro de 2007, nós já lançamos a pedra fundamental do Laboratório da Paz. E, no ano seguinte, logo no Carnaval, nós fizemos a primeira imersão, aproveitamos o período de Carnaval e fizemos a primeira imersão da paz no campus, né, lá em Saquarema. E foi nessa primeira imersão que a gente começou a entender que a gente não sabia nada de paz, que, na realidade, a paz que a gente estava buscando era muito mais fora da gente, a gente buscava mais um contexto muito fora da nossa própria realidade. E quando a gente começou a discutir, a debater, a gente foi vendo que as coisas eram bem diferentes. E, a partir desse momento, nós começamos a trabalhar para fazer o pilar da pacificação íntima. Quando foi no dia 22 de março, nós já estávamos com o pilar da pacificação íntima, que está aqui nesse livro aqui, que também foi do Encontro da Paz. Pode mostrar o livro. E, a partir daí, nós montamos um grupo de estudo, de 2 em 2 meses nós nos reunimos, e, a partir daí, com voluntários do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Vitória e São Paulo, e nós fazíamos uma reunião todo mês, e no final de semana, e começávamos a estudar sobre o assunto. Então, e combinou com no dia 30 de abril do dia 30 de abril a 3 de maio de 2009, houve a 10ª imersão da Cosmoética e o 2º Fórum de Paradireitologia, que foi feito lá no campus, né? E desse fórum, que todos nós participamos também, surgiu a Carta de Saquarema, né? Que é um documento que também está nesse livro aqui, né? E que é importante que todos leiam, porque é um manifesto muito importante sobre a paz, né? Essa foi uma outra produção, né, com o tema dentro lá do campus IPC Rio de Janeiro. Depois disso, de 10 a 12 de outubro de 2009, como resultado de todo esse trabalho, foi realizada a primeira imersão da paz, né? Foi aí que todos nós escrevemos um artigo, tivemos até voluntários da Argentina, que participaram também, convidados da Argentina, e que todos fizeram um artigo que nós publicamos aqui nesse livro, né? Que isso aí foi de 10 a 12 de outubro, né? Que nós fizemos o encontro de 2009. E, com todo esse movimento, em dezembro de 2009, nós começamos a pensar, a gente precisa fazer um movimento mais intenso. Então, nós formamos o GPC Serenologia, bem, em dezembro de 2009, e em 2010, foi em 2010, é tanta data, gente, que a gente tem que estar olhando aqui. Já em 13 de fevereiro de 2010, foi realizada a primeira imersão de Serenologia, com o objetivo de elaborar um curso para a paz, né? A gente estava querendo fazer um curso para o campus, um curso específico para o campus, né? Um curso de 3 dias, onde as pessoas pudessem ir, ficar lá em imersão e trabalhar esse assunto. Então, nós nos reunimos nesse carnaval e pensamos em fazer um curso. Só que nós começamos a fazer muitas experiências nos laboratórios, né? E nós, dentro da dinâmica do curso, do encontro que a gente estabeleceu, a gente fazia experiências no laboratório, debatia, e, com isso, a gente foi colhendo muito material, né? E foi aí que surgiu, né, de uma dessas experiências de laboratório, surgiu a ideia de a gente trabalhar com a paciologia,
Entende? Então, foi uma experiência de laboratório de um dos voluntários que teve, que surgiu a ideia, né, de trabalhar com a paciologia, e aí foi aí onde a gente teve aí o primeiro contato com os paciólogos, né, eles começaram a participar junto com a gente naquela imersão. E aí, gente, nós colhemos tanto material, que nós achamos melhor a gente publicar logo um artigo, logo ia haver o primeiro congresso internacional de autopesquisa no Rio de Janeiro. Nós resolvemos primeiro fazer um artigo e depois a gente deixaria para depois trabalhar no curso. Foi quando nós fizemos o artigo, né, que no início era o nome Paciologia, mas como esse nome, de qualquer forma, ele causou um impacto muito grande, ele foi para a revista Consciência, e a revista Consciência achou melhor a gente não colocar o Paciologia, porque precisava uma pesquisa maior na época e tal, que estava muito recente. E aí o nosso artigo passou a ser Experimentos Conscienciológicos na Ciência da Paz. Né? Então, a partir desse artigo é que surgiu esse verbete. Então, esse verbete ele tem a contribuição de todos os voluntários que participaram mais especificamente do artigo. Tá? Então, ele tem a contribuição de todos. O verbete é praticamente fundamentado nesse artigo. Né? E quando nós aí publicamos o artigo, depois aí nós fomos trabalhar com o tema Paciologia. Né? Aí nós mandamos o nome para o Cinel. É isso que eu me lembro dessa etapa. Ah, você chegou a ver. Me lembro dessa etapa, porque existe a palavra pacifismologia. Exatamente. O pacifismo, né? E aí o Cinel aprovou, né? Aí o Cinel aprovou, teve uma primeira aprovação, mas com restrição. E aí passou um tempo e a gente... Aí a pessoa, não, manda de novo. Aí nós mandamos de novo, aí foi quando ele liberou o tema, né, que nós podíamos usar paciologia, como pacifismologia ou paxiologia. Mas aí nós pensamos assim, bem, aí a gente começou a estudar a origem das palavras e tal, e para a nossa proposta, a gente achou mais interessante continuar com a paciologia. Né? Isso foi um debate muito grande no grupo, houve discordâncias e tal, mas se chegou à conclusão que a paciologia ela incorporava mais toda aquela nossa proposta, tudo aquilo que a gente queria trabalhar com um processo, primeiro, intraconsciencial, multidimensional, onde a gente pudesse estar trabalhando com o desassédio mental somático. É isso que a gente está hoje de manhã aqui trabalhando na Mintertúlia, e a partir do momento que a gente começa a trabalhar com esse tema, que a gente vai vendo a importância, né, do mental soma, de você ter que estudar, você ter que investir na sua intelectualidade, mas principalmente no processo da interassistencialidade e da interdependência. Né? Porque esse contexto, quando a gente começa a estudar a questão da paz, a gente vai observar, né, dentro do paradigma consciencial, que a gente é peça de fundamental importância. Apesar de na Socinha as pessoas não entenderem isso, é até meio impactante, né? Quando se fala que você tem responsabilidade com a paz do planeta. Né? Isso é um processo meio impactante. Mas se você começar a estudar a fundo, você vai ver que é uma pura realidade. Quando você se pacifica, você expande esse contexto ao redor de você e você muda o contexto. Né? E você é menos um a pedir só para você. Você começa a pensar mais no outro, você começa a trabalhar no processo da interassistencialidade de forma mais madura. Né? Eu sei que essa questão do pacifismologia, isso tem gerado um debate, e isso é muito bom, eu espero até que aqui as pessoas se manifestem a respeito também, para que a gente possa debater, né, sobre esse contexto. Mas a paciologia, na realidade, ela é mais uma ciência para a gente estudar a paz. É mais uma especialidade onde a gente vai poder trabalhar dentro de um nível mais profundo, considerando a multidimensionalidade, as outras vidas, né? E a interferência disso na nossa vida, no nosso cotidiano e na nossa evolução. Tá? Mas aí, no decorrer do assunto, a gente vai aprofundando aí o tema, né? Mas eu sei que essa questão da pacifismologia, realmente é um processo que gera uma certa polêmica. Né? Eu acho isso, de uma certa forma, até muito positivo, né? Porque a gente vê assim, que o processo da pacifismologia, ele trabalha com o processo do pacifismo, que é o amor à paz, né? Que é o contexto que é contra as guerras, a violência. Mas a gente não está trabalhando, a paciologia não trabalha só com os fins das guerras. Né?
Porque se a guerra acabar, mas o nível de preconceito, né, o nosso nível de domínio, de submissão, como é que fica? Por isso que vocês criaram a palavra paciologia. Por isso que nós criamos a paciologia, para a gente trabalhar também com a pacifismologia, mas ir mais além um pouco. A gente poder aprofundar um pouco Agora, mais. Eu não sei se o Cidel te deu o devolutivo do que o professor Valdo falou quando eles foram tirar a última conclusão com o professor Valdo, e eu fui convidada a participar da reunião. Então, aí, o que ele falou foi o seguinte, que era para deixar as duas palavras, pacifismologia e paciologia, e como qualquer neologismo, o que ia decidir aquilo que é o uso. Então, vamos ver o que a comunidade conscienciológica vai fortalecer e o que vai vingar entre a gente. Entendeu? Foi isso que ele falou. Porque não tem que cortar uma ou outra. Então, as duas vão sendo levadas e aí, com o tempo, a gente vai ver aquela que vai pegar. Né? Inclusive, ele tinha sugerido muito essa questão também, até da gente usar a paxiologia, né? A pax. Mas aí a gente começou a estudar, a aprofundar, e o processo de pax, ela tem uma carga muito séria da pax romana, daquele processo passado. Religião também. E o processo da religião, da pax, né? Tudo tem uma série de... A religião usa muito a pax, né? Em termos de... Aí para a gente ficar isento, a gente resolveu continuar com a paciologia. Né? Isso tudo gerou muito debate, mas aí a gente está aqui à disposição aí para muita água vai rolar ainda, né? Pois é. Então tá. Álvaro Betógrafo, professor Ercílio, Estrangeirismologia, página 28, primeira linha. Poderia explicar as expressões o ara passes, é assim mesmo que fala, né? Ara passes, o locus passes e a pax romana e a expressão latina pax vobis. Olha, o Arapax, ele significa o altar de paz. Né? O locus passis, não é isso? É locus passis que ele quer saber. É o local de paz. E a paz romana, ela tem até aqui no verbete, na página... Na página... Não. A página 35, né? Ele fala aqui da paz romana, imposta pelo Império Romano 28 antes da era cristã até 180 da era cristã. Quer dizer, um período de mais ou menos uns 209 anos aí que houve esse domínio, né, da paz romana, que tem uma relação muito direta aí com o processo das armas e do autoritarismo. Né? Então, por isso que a gente, até inclusive, não colocou a paxiologia, né, em função de todo esse histórico do processo da paz romana. Então, e o outro... É pax vobis. O outro seria o que... Pax vobis. A pax vobis é a voz. A pax vobis é a paz esteja com você. Né? Isso aí é um processo, né? Meio da paz, do processo meio religioso. Né? Então, em função de todo esse processo, de toda essa pesquisa, foi que a gente foi vendo que realmente a gente deveria continuar aí com o processo da paciologia. Ora, religioso, mas é uma verdade, né? Quem está com a gente, Mas tem que estar com você e tem que estar comigo também. Tem que estar com todos nós, né? Patologia... E às vezes a paz pode estar com você só para satisfazer os meus interesses, né? Então, eu quero que você em paz para você poder estar trabalhando. Mas eu falo para você, você fala para mim. E a gente vai falando para cada um, né? Patologia, página 28, segunda linha. Como manter este movimento contínuo de autopacificação nas nossas vidas? Como manter o movimento de autopacificação? Movimento contínuo de autopacificação nas nossas vidas. Olha, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com esse tema, na realidade, eu comecei a despertar para aquelas coisinhas principais, aquelas bobagens que às vezes a gente não dá o menor valor, mas que faz uma diferença enorme na nossa manifestação. Né? Aquele momento de irritação que a gente tem, aquele momento de discórdia, aquela coisa que às vezes a pessoa não concorda com a gente, ela não concordou com a gente já está irritado, já está pensando em ou partir para uma agressão, ou então a gente deixa para lá, como a gente se acha muito tranquilo, muito pacífico, a gente deixa para lá e se torna indiferente para a realidade. Né? Eu acho que
É a gente estar atento aí, esse nosso movimento contínuo de autopacificação, é a gente estar às 24 horas aí do dia, né? Quando estiver dormindo também, ver onde é que está saindo do corpo, para o local que está indo. E a partir desse momento a gente começa a ficar mais atento. As imaturidades elas não vão sumir, mas de uma certa forma você vai reciclando e à medida que você vai reciclando, você vai melhorando. Olhar bem o nosso temperamento, né? Exatamente. Né? Aí um pouco no fundo é você mudar o foco, é você deixar de olhar para fora e olhar para você. Né? Olhar para você no seu dia a dia e a partir desse momento, a partir desse olhar, você vai vendo que as coisas elas não são tão complicadas como elas parecem. Né? A gente entra muito naquele processo emocional, né, e tal, e você quando começa a questionar, perguntar o porquê, né? Quais são os meus... A gente tem alguns contextos aí que a gente vai falar aí mais para frente, que a gente pergunta assim, né? O que é que atrapalha a sua paz? Né? O que é que incomoda você? Né? E quando a gente começa a fazer essas perguntas, a gente vai achando as respostas. Elas vão vindo no nosso dia a dia. E é por aí que eu vejo que a gente vai conseguir trabalhar esse contexto, que a gente vai poder mudar para poder a gente fazer um pouquinho melhor e poder estar ajudando mais. Né? Em Fatologia, página 28, final da terceira linha de baixo para cima. Quando chegaremos à extinção da violência e à eliminação das guerras no mundo cada vez mais tenebroso? Há luz no fim do túnel? Há esperanças diante das notícias diárias desalentadoras? Olha, eu vejo assim, quando nós começarmos a trabalhar, eu volto até a pergunta anterior, quando nós começarmos a trabalhar com o nosso processo, da nossa agressividade, da nossa... Né, quando a gente começar a pensar mais no processo da interassistência e da interdependência, né, que a gente tem que estar assistindo e sendo assistido o tempo todo, e que a gente precisa das pessoas, né, aí a gente vai fazendo a diferença. Né? Eu acho que o caminho é esse, a gente só vai mudar, isso não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra, né? Isso é um processo que leva tempo, não adianta, isso eu não faço nenhuma previsão, mas eu vejo que é contexto assim, não é nem de séculos, talvez seja para negócio de milênios aí, mas que o importante é que a gente comece a fazer esse primeiro movimento. Né? A gente não espere que tudo se concretize, que a paz apareça com essa pressa que a gente está querendo, né? E para aí a gente começar a fazer o nosso movimento. A gente vai fazer o inverso, a gente vai começar a fazer esse movimento agora para que ele possa ter um reflexo no futuro. Ou pelo menos diminuir a aceleração da violência. Né? Exato. Tem uma previsão do professor Valdo, se eu não me engano, até 2075, por aí, vai piorar ainda muito. Depois é que vai começar. Mas se piorar ainda muito, compete a gente, né? Cada um de nós aí fazer a sua parte para poder ir desacelerando, né? Esse acréscimo. E uma coisa que tem aqui, até aqui na fatologia mesmo, que é a paz enquanto atividade e não passividade. Quer dizer, na realidade, a paz ele é um processo dinâmico. Né? A gente tem uma tendência a fazer uma reciclagem, já mudei, tá tudo certo, acabou, agora eu estou num patamar superior e agora não. E quando a gente começa a estudar a paz de forma mais profunda, a gente vai vendo que que a paz ele é um processo dinâmico. Cada reciclagem que você faz, cada vez que você melhora, cada vez você consegue enxergar mais de você e você consegue enxergar mais do outro. Né? E enxerga mais para quê? Para melhorar, para poder ajudar. Mas você já consegue fazer esse movimento porque você já faz com você. E você sabe a dificuldade que você teve com aquele traço, como foi difícil para você superar, e você começa a entender a dificuldade do outro. Porque, na realidade, uma das coisas mais difíceis que nós temos aqui é entender a necessidade do outro. Por isso das guerras, por isso dos conflitos intraconscienciais, né? Porque a gente não entende a necessidade do outro, a gente se bloqueia logo e quer que as coisas aconteçam como a gente quer. Né? Então, eu vejo que a gente precisa estar mais aberto para a inclusão social, a gente trazer mais as pessoas para o nosso convívio, para que a gente possa estar mais trocando experiências. Né? E eu vejo aqui essa questão
muito séria que a gente começa a entender a paz de uma forma diferente, como esse processo dinâmico, que ela cada vez mais ela precisa mais das suas energias, da sua dedicação e do seu empenho para que ela vá se materializando aqui nesse planeta. Eu acho também essa coisa que você está trazendo, né, da paciologia, da coisa íntima, acho que faz parte do ingresso da gente na reurbanização, nesse projeto da reurbanização. Então, por exemplo, esse mundo está muito pior agora, nesse momento, por causa das reformas em massa, das reformas compulsórias, né, das Congels. Só que nós também fomos reurbanizados. Exatamente. Então, quando a gente foi para o Homo sapiens Reurbanizados, o livro ele tem três vertentes, né? Tem aquelas pessoas que tinham condições de resgatarem a sua própria evolução nessa vida intrafísica, foram encaminhadas para colônias extrafísicas para serem tratadas, algumas fizeram cursos. Quem são? Nós, né? Tem um grupo que não teria condições de ressomar nesse planeta e retomar a questão da evolutividade, então foram transmigradas para outros planetas. E a maioria absoluta veio renascida compulsoriamente. Então, todos nós estamos nesse bojo aí da reurbanização. Então, nós que tivemos a oportunidade, o mérito, de ir para colônias extrafísicas para sermos tratados, para fazer curso intermissivo, essa tarefa da paciologia, eu acho que ainda é uma tarefa da reurbanização. A gente está ajudando nessa reurbanização. E eu vejo muito o seguinte, essa questão dos cursos intermissivos, da importância de nós que fizemos os cursos intermissivos, da nossa atuação, né, aqui nessa dimensão. Né? Nós que estamos aí recuperando a lucidez aí com maior facilidade em função de toda essa estrutura que já nós temos hoje, a conscienciologia ela é uma ferramenta e tanto para a gente estar aí recuperando as nossas a nossa lucidez, né? E eu vejo assim, dentro desse contexto da paciologia, da paz no planeta, eu não vejo uma outra condição de a gente sair dessa condição de vítima e algoz se a pessoa não passou por um curso intermissivo, se ela não começou a entender o que é a max-fraternidade, o amor puro, o amor incondicional, aquele que você dá sem cobrança, entende? Então, eu não vejo condição onde se você começar a entender isso aqui na SOCIM, se você não passou pelo curso intermissivo. Agora, a importância nossa é a gente entender que a gente tem o dever de a gente passar isso para os outros. Para dever e para direito. E para direito e o para dever. Né? Agora, olha só a importância desse contexto. Porque é muito difícil. Vá falar você aí na SOCIM, né, que vamos dizer que a vítima é um privilégio, você ser uma vítima, porque você vai ter condição de ajudar aquela outra consciência. Se você for falar para isso, se assaltar a sua não sei o quê... Vítima sem cavar, né? Vamos chegar claro aqui, vítima sem cavar. Exatamente. Né? Mas a gente está falando desse ciclo algoz-vítima, que você é vítima nessa vida, na outra você é o algoz, e isso não para. Né? Se você não inverter, a gente só vai ter realmente a condição de ajudar quando a gente tem essa condição de vítima, mas condição de vítima no sentido de você fez tudo aquilo para melhorar e tal, e aquela consciência chega e olha para você, caramba, esse cara que fez tudo, eu prejudiquei tanto ele está aqui para me ajudar agora, não é possível. Então, ele às vezes não tem nem reação, né, contra você para ministrar alguma coisa que não seja a favor daquela abordagem ali assistencial. Né? Vou passar aqui para outro verbetógrafo, Télio Tertuliano. Ao verbetógrafo, Fatologia, página 29, 12ª linha. Poderia aprofundar como se dá a erradicação dos ressentimentos de qualquer espécie? A erradicação dos ressentimentos de qualquer espécie. Ela quer que você aprofunde. Olha, é o seguinte, quando a gente alimenta esse tipo, ainda muito contexto de muita mágoa, né, muito ressentimento, a gente, de uma certa forma, vai ser muito difícil a gente chegar a esse momento de você poder estar erradicando, você estar trabalhando mais profundamente nesse foco que você quer atuar. Né? Então, o que eu vejo assim, é você trabalhar aí o nível, a diminuição das suas mágoas, do seu ressentimento, né? Você procurar entrar num processo de mais cooperação, entende?
Então, deixa eu ver mais como é aqui, ela quer saber como é que a gente vai erradicar isso, né? Então, eu não vejo outra forma se você começar a enfrentar esses seus traços negativos através dos seus traços positivos, né? Você utilizando os seus trafores, você começando a investir naquilo que você já tem de bom, né? Sem medo. Então, invista nos seus trafores, pense em assistência, pense em ajudar o outro, que você vai ver que as coisas elas vão acontecendo. Eu acho que mesmo que ela não queira pensar no outro, se ela pensar nela mesma, né, inteligência, para não recair sobre ela todas as consequências daquilo, também já ajuda, também, né? Já ajuda. É óbvio que tudo em função da assistência, mas a lei de causa e efeito, qualquer ressentimento que ela tiver, vai voltar para ela mesma. É questão de inteligência também, né? De inteligência calculista. Mas se ela pensa demais em si, ela fica meio assediada, né? Pode ficar assediada. Assim. Eu não estou falando pensando só nela, mas é uma questão de inteligência também, né? Não é pensar só nela. Mas mesmo que seja pensar só nela, se ela pensa só no fato dela não querer que a coisa volte sobre ela, entendeu? É o primeiro começo para ela não fazer para o outro e aí ela sentir a necessidade, sentir a razão de ser de não fazer para o outro, entendeu? Porque tudo é uma questão de experiência. A pessoa não vai entender o bem para o outro se ela não consegue compreender aquilo. Até aproveitando um pouco a discussão de hoje de manhã, que eu acho que foi falado, até o professor Eduardo falou muito bem da questão da autopercepção. Mas eu acho que eu vejo a questão do desassédio muito como uma sintonia. Eu vejo que tem a questão da autopercepção, o cara também não pode se anular, mas ele está em sintonia com consciências evoluídas, está em sintonia com um padrão evolutivo, e isso leva ao autodesassédio também. Segue isso. Você, através da sua consciência, mas o processo de desassédio é um processo meio de egocídio. Cláudio, não sei, passar para você a pergunta, mas como é que você vai conseguir entrar em sintonia com uma consciência bem avançada se você não está... É praticamente impossível. Você tem ressentimento, por exemplo. Você tem ressentimento. É praticamente impossível. Eu vejo assim, à medida que a gente vai eliminando as nossas autocorrupções, né, que a gente vai trabalhando o nosso egocentrismo em função aí da interassistência e da interdependência, aí a gente vai mudando esse contexto, né, porque nós somos muito egocêntricos ainda, né, então isso é uma coisa... Mas isso pode até ajudar. Sabe aquele movimento centrípeto e centrífugo? Primeiro você tem que ajudar você mesmo para poder ajudar o outro. Acho que esse é um movimento continuamente. Peraí, só um instantinho. Eu vejo assim, o ressentimento, Rosa, como você falou. O ressentimento é falta de inteligência, né? É falta de inteligência. Então, se a pessoa for analisando quais são as vantagens que eu vou ter com esse ressentimento, se ela for listar, não sai uma. Agora, as vantagens de entender isso e, vamos dizer assim, erradicar esses ressentimentos, aí vai ser inúmeros, né? Porque o peso maior, onde fica? Com a pessoa que está ressentida. Porque o outro que fez ela ressentir, ela não tem nada a ver, né? Ela é quem é responsável, ela é quem optou pelo ressentimento. Eu vejo assim. Pode falar. Eu gostaria de colocar, acho que é na linha do que ela iria falar, na questão da afinidade, porque eu vejo assim, essa conexão com a central extrafísica da fraternidade, com comunex evoluídos, amparadores evoluídos, ele vai se dar por quê? Pelo quê? Pela pensanidade da consciência, o que ela pensa, o que ela sente e o que ela faz. Então, nunca uma pessoa com esse tipo de pensene, ressentimento, mágoa, ela vai conseguir uma conexão com comunex evoluídos, amparadores evoluídos. Daí a importância dessa questão de olhar para si mesmo e reciclar-se, porque no livro O que é a Conscienciologia, do professor Valdo, aquele pequeno, ele tem uma frase que ele diz que o serenão é uma consciência que cresceu por dentro. Então, como é que a gente cresce por dentro? É através das reciclagens intraconscienciais. Então, a conexão, ela se dá pela afinidade pensênica. Então, é isso que faz a gente evoluir em níveis mais avançados.
Olha, já que você falou dos serenões, eu vejo assim, que os serenões, na realidade, eles já ultrapassaram os limites das suas autocorrupções, né? Todo o egocentrismo dele é dedicado à interassistência e interdependência. E por isso que ele tem autoridade moral para trabalhar com os limites egocêntricos nossos, né? Por isso que ele tem essa autoridade moral para trabalhar com esses limites egocêntricos nossos. E enquanto... E você vê, né, que ele está lá, mas ainda está preocupado com a gente, né? Então, isso é que é importante. Por isso que aí que eu vejo que o processo da interassistência, da interdependência, de você ter que estar sempre junto do outro, de você aprender a não discriminar o outro, de você aprender a fazer a inclusão, ao invés de você excluir as pessoas. Então, isso tudo tem uma importância fundamental nesse processo da evolução, né? Se você... Já que a gente está falando, mas o serenão é uma consciência que está no outro patamar. Gente, isso não importa. A gente tem que começar a fazer a nossa parte agora, entendeu? E eu digo assim, o caminho científico da paz para nós, pré-serenões, é a serenologia, né? É você chegar lá no processo da serenologia. Então, se a gente não começar a fazer esse movimento agora, e a gente começar a entender isso, gente, sem drama, a gente fala aqui do processo da desdramatização, a gente precisa acabar com esse processo de drama, a gente precisa focar no traço, e a gente saber que a gente tem trafores, qualidades para a gente resolver aquelas questões. Você não é brigando com aquilo que você vai resolver aquelas questões. É você fazendo diferente, é você reciclando, é você na realidade, se superando, né? E uma das coisas que eu vejo um movimento interassistencial muito importante, eu acho que toda vez que nós, né, cada vez que você se supera, você se modifica, e cada vez que você se modifica, você dá o exemplo. E quando você dá o exemplo, você assiste. Entende? Então, é por aí. Não tem outro jeito, é a gente começar a arregaçar as mangas e partir para o trabalho, porque é convivendo com a pessoa, é sentindo o incômodo, é passando por dificuldades, mas é assim que a gente vai superando. Mas a gente não se admite, se passar mal, a gente quer sempre estar melhor do que o assistido, então é complicado, né? A gente até tem que estar melhor para acolher, para se trazer aqueles sintomas negativos dele, para deixar ele um pouquinho mais em paz, para que ele possa ouvir alguma coisa. Porque naquela condição, gente, o processo do autoassédio, ele é muito sério. A gente fala que o processo do desassédio, a gente não se desassedia muito, porque a patologia ela é muito grande, a patologia é multidimensional. Então, é isso que a gente também tem que pensar. A gente tem que começar a pensar que todo o nosso processo assistencial hoje aqui, ele tem uma repercussão extrafísica enorme, né? Nós vivemos aqui, o nosso telhado aqui é de vidro, e se você der um bom exemplo aqui, isso tem uma repercussão extrafísica muito grande, muito grande. Então, a gente tem que começar a pensar, mudar essa nossa forma de pensar, acabar com esses processos mais egocêntricos e começar, já que a gente vai passar por algumas dificuldades, vamos procurar fazendo bem, né? Fazendo o melhor para todos, porque, de uma certa forma, aquele retorno ele vai vir de forma diferente. Eu queria dar um reforço em cima da fala do Cláudio, né? Porque existe a lei das afinidades, e a lei das afinidades ela é infinito o gradiente, né? Então, assim, concordo com o Ercílio, meus parabéns, Ercílio, o verbete está fantástico, que à medida que você vai fazendo as suas autossuperações, os seus enfrentamentos, você vai mudando também de nível. Sim. E com isso você vai afinizando também. Porém, não é só para isso, é para você com o outro. Então, o outro sempre vai ser um modelo de referência para você alcançar uma homeostasia maior. Mas você tem que fazer o olhar para trás e fazer seu trabalho a partir do seu exemplo, assistindo o outro. Como tem um verbete da Cátia, tem que fazer o dever de casa. Tem que fazer o dever de casa, não tem como. É para ir, entendo assim, que foram cláusulas do nosso curso intermissivo, né? Você vai melhorando, mas você vai assistindo, vai trabalhando. Afinidade com consciências mais evoluídas é uma consequência, não pode ser a técnica para você recuperar o sentimento. Porque tem um efeito, esse efeito faz a conexão positiva e negativa. Não pode ser a técnica para você sair do ressentimento, senão você não vai nunca atingir. Você vai enfrentar você vai se anatomizar com o seu ressentimento ou qualquer nome que você dê para que você supere e entrar em sintonia com a equipe. Eu vejo assim. Eu também acho que
no só é a conduta total da pessoa, também pode ser um traço da pessoa. Por exemplo, eu tive uma projeção onde havia uma pessoa muito bélica que estava sendo assistida para um processo de pacificação, só porque ela era líder e porque eu acho que, apesar de seu belicismo, alguma coisa em essa consciência estava duvidando de que era o melhor caminho. E tuvo amparadores mais evolucionados para essa consciência, que era bélica, mas eu acho que a afinidade não foi por toda sua conduta e em lo que mais se manifestava, sino en ese trazo pequeño donde empezaba a hacer el rapport o a parecerse o a ter uma conduta um pouco mais cosmoética. Não sei se... Olha, o que eu vejo nessa condição que a gente está falando aí, de você assistir o outro, das afinidades, a gente precisa estar muito mais aberto. Eu volto a insistir, a gente enxergar a necessidade do outro. Olha, eu tenho uma experiência que eu acho fantástica, eu até sempre falo muito isso, até nos cursos que eu dou e tal, mas eu acho que vale a pena até, já que a gente entrou nesse assunto aqui, eu convivi 7 anos com uma secretária minha e a gente teve no início, né, ela começou a trabalhar comigo, o Goretti que pediu para ela trabalhar, a minha dupla. Não, eu, pela energia da pessoa, senti que aquilo não era muito bom e tal. Aí o Goretti, não, mas deixa, ela é uma pessoa dinâmica e tal. Eu digo, tá, então vai. E ela começou a trabalhar com a gente e eu comecei a me sentir muito mal com aquela... Mas, na realidade, no início eu nem sabia que era ela. Né? Eu começava a me sentir mal, era uma angústia, uma revolta, revoltado com o mundo. Eu chego no Goretti, eu não consigo mais chegar no consultório porque a situação está muito difícil aqui. E eu estou achando também que mas eu não entendia que aquilo vinha da outra pessoa, né? E aí eu começava a fazer as minhas elucubrações, vendo que, né, não, só achava defeito nela, começava a enxergar tudo errado. E depois, com o tempo, gente, e olha só, eu sou meio paciente, porque isso passou 3 anos. 3 anos, assim, nessa situação. Ela passou 7 anos comigo, mas nesses 3 primeiros anos foi a falta de maturidade, falta de lucidez para você acessar o processo. Eu achei que quando chegou mais ou menos nos 3 anos daquele incômodo total, eu comecei a perceber que ela tinha algum envolvimento com aquele meu incômodo. Aí, em algum momento, eu chegava com ela assim na varanda do consultório e passava uma pessoa num carro assim muito bonito, um carrão. Eu digo, você deve ter muita raiva daquela pessoa ali, né? Mas tem, esse pessoal é muito metido, esse pessoal quer passar, pensa que é o dono do mundo e tal. Eu digo, poxa, mas que bobagem, só porque o cara tem dinheiro. Não, não adianta. E ela era uma pessoa revoltadíssima. E teve um dia que eu mandei ela ir ao banco. O banco tinha inaugurado uma agência nova, né? E estava bonito e tal. E ela foi ao banco. Quando ela voltou, olha, o banco está uma beleza, olha, uma coisa linda. Olha, mas colocaram uma porta lá com um guarda na frente. Aí pronto, desqualificou todo aquele elogio que ela tinha feito. Eu digo, caramba, essas coisas que eu sinto só pode ser dessa pessoa, porque não é possível. Aí comecei, a coisa foi clareando e tal. Aí chegou, né, foi mais ou menos naquele período, chegou um dia, eu disse, fulana, sente aqui, vamos conversar. Olha, você deve sentir muita raiva de mim, não deve? Ela disse, eu sinto muita raiva de você, eu queria pisar em você, eu tenho inveja de você enorme. Mas olha, gente, ela chegou assim, ela escancarou o que ela sentia. Eu digo, eu sinto tudo isso que você está sentindo. E eu sei, antes eu não identificava que vinha de você. Mas a gente vai poder estar modificando agora, porque agora eu estou sabendo, você também está sabendo. E aí a gente começou, gente, a montar uma nova realidade, um novo convívio. Chegava ao ponto que ela chegava até, dizia assim, olha, aquele negócio já está voltando. Aquele negócio já está voltando. Eu dizia, não, vamos trabalhar. Gente, aí essa pessoa começou a pedir livros da Conscienciologia para ler, começou a assistir tertúlia, comprou Projeciologia. E, no fundo, depois ela começou a se abrir comigo. Essa pessoa teve uma vida complicadíssima, muito complicada. Ela, quando criança, com 12, 13 anos, o pai era carregado de obra, levava ela para cozinhar, para os pedreiros e tal.
Ela dizia que, olha, a casa não tinha teto, não tinha nada, o pessoal ainda abusava dela, né, que ela, como criança, mulher ali no meio daquele monte de homem. Teve uma época que ela me contou que o pai, bêbado, chegou em casa, a avó pegou, ia colocando ela no poço. Ela já estava de cabeça, ele já segurando nos pés dela para jogar ela no poço, a avó se abraçou com ela e não deixou ele jogar ela no poço. Olha só que vida amarga tem essa consciência, gente. E, né, mas aquilo ela guardava para ela. Ela nunca tinha contado aquilo para ninguém. A partir do momento que ela colocou aquilo para fora, as coisas foram mudando. Ela começou a gostar de mim. Gente, essa pessoa me adora hoje. Quando foi mais ou menos em torno de 7 anos, aí a filha dela formou-se em advocacia e chamou, como ela não tinha um recurso muito bom, né, ela disse, olha, eu vou ter que pedir esses 7 anos aqui e vou montar um escritório com minha filha, mas eu não estou querendo sair daqui. Eu digo, não, você vai. Esse é o seu momento. O nosso tempo aqui já acabou, 7 anos já está tranquilo, acho que nós já resolvemos o que tinha que resolver e você vai montar o escritório com sua filha. Gente, hoje em dia, essa pessoa passa lá de carrão, aí eu digo, opa, tudo bem? Então, é uma outra pessoa, vai lá, leva presente para mim, adora a Gorete também, entende? Quer dizer, nós fizemos, se eu começasse, aquele incômodo todo que eu estava sentindo, se eu começasse a jogar, devolver para ela, né? Até sem saber, porque na realidade eu também não sabia, né? Então, quando a gente esclareceu, a coisa funcionou. E aí, gente, hoje em dia, essa pessoa é uma pessoa que eu tenho assim, como um nível... Ajudou a família toda, mudou. Exercício de panciologia. Exercício de panciologia. Isso é exercício de panciologia. Né? Aí as pessoas dizem, pô, mas como é que você teve paciência de passar 3 anos aturando isso? Eu digo, olha, alguma coisa tem, mas eu acho que o resultado foi importante, foi positivo. Da próxima... A gente vê pelos resultados. Né? Então, da próxima vez vai ser mais rápido, da né? próxima vez vai ser mais rápido, não vou passar mais esses 3 anos. Né? E os outros 3 anos que tem, também foi 3 anos de reciclagem, muito bom, ela estudando, fazendo o movimento dela. Tá? Mas vamos em frente. Ercílio, se você me permite, Colares, fazer umas perguntas, umas colocações, até para agilizar, porque tem bastante gente querendo perguntar. Você coloca ali as 5 PACs, né? Britânica, etc., romana, hispânica, síria. 3 ali tem processo árabe, a otomana, a romana e a síria. A britânica e hispânica, você identifica também algum processo árabe? Sem elencar algoz, vítima, esse tipo de coisa? Não, deixa eu pegar aqui a página. A página, isso, 35, lá no final. Tá. Você, a PAX... Isso, a pergunta é a seguinte, das 5, 3 tem processo árabe, as 3 últimas, otomana, romana e síria. A britânica e a hispânica também se identificou algum processo árabe? Não, a britânica era mais aquele processo marítimo, comercial, né, que ela dominou aquele processo todo ali daquela região. Então, ela não... Desculpe aí que eu estava vendo. Mas não tem nada a ver com o processo árabe, ele tem mais a ver até com o processo romano, né, que veio na descendência do processo romano. E a hispânica, né, que é imposta pelo reino da Espanha, essa também vem mais em função do processo porque foi naquele momento que ela estava em guerra com a França, né, com o processo da própria Inglaterra, e foi no final dessa guerra que começou esse contexto, mas também dominado pela força, pelo poder, mas não tem nada a ver com essa questão com a questão árabe, não. Ou se tiver com a Península Ibérica, não é o primordial, no caso. Né? Bacana, bacana. O verbete está muito bom. Se você me permite, na página 31, fazer 2 colocações para ver se a gente consegue ajudar a entender um pouco mais. Ali na interaciologia, segunda linha, você coloca assim, a interação, reconciliação, recomposição grupocármica. Uma sugestão para a gente pensar se poderia ser reconciliação, libertação grupocármica, que eu acho que a interação ficaria um pouco mais forte, tá? Daria um sinergismo um pouquinho maior aí. A recomposição você ainda está naquela fase. Aonde você está falando? Interaciologia, segunda linha. Na reconciliação, recomposição? Isso. Uma sugestão, libertação grupocármica. Eu penso mas eu vejo que aqui seria recomposição mesmo. Eu concordo. Recomposição. Em função até do processo de você estar aí trabalhando com
quando a gente está fazendo a nossa recomposição, a gente está deixando de ser vítima dos nossos próprios atos, né? Então, a gente vai trabalhar com esse grupo mais próximo, no sentido mais assistencial mesmo, entendeu? A gente não é para se libertar dele, deixar ele para... Não, a gente vai se libertar, lógico que vai, né? A partir do momento que a gente se esclarece, que cada um vai tomar seu rumo. É que tem, assim, do ponto de vista da interação. verborografia, do ponto de vista da verborografia, a interação é uma operação mental que diz assim, uma coisa interfere na outra. Então, a reconciliação implica na recomposição. E a recomposição implica na reconciliação. Então, está perfeito a interação dele. Bacana. Para finalizar da minha parte, na paradoxologia, uma sugestão ali na primeira linha, o paradoxo de a paz universal estar subordinada à paz individual. Tá? Uma sugestão que eu colocaria é estar subsidiada à paz individual. Tem que... Uma sugestão apenas, tá? Para a gente pensar junto aí. Mas o verbete está muito bom, está de parabéns. Paradoxologia. 31, na paradoxologia. Em vez de subordinada, subsidiada. Primeira linha. Em vez de subordinada, falou o quê? Subsidiada. Não sei. Ô, Cid, Pois não. deixa eu entrar aqui, porque você está muito concorrido. Deixa eu te falar. Às vezes eu ficava pensando, você acha que a consciência, você poderia afirmar que a consciência ela tem natureza bélica, ou ela pode também ter uma natureza pacifista? Porque a gente vê muita consciência, parece que naturalmente ela sempre tende a ser bélica. Questão filosófica antiga, né? Esse é um processo filosófico. Se o homem é bom de natureza, se não é. Entende? Mas porque o Ou nosso seja, processo a natureza pacifista você acha que tem que ser conquistada? tem que ser conquistado. Eu acho. Tem que ser conquistado. Isso é um processo e tem que ser conquistado. Nós vemos ainda um processo animal instintivo. Isso, ainda. Da Então, bactéria. gente, A bactéria não é então, pacifista. não dá para você... por isso que a coisa é lenta, por isso que a gente tem que entender o outro, entendeu? E por mais que você evolui, por mais que... A gente tem um exemplo aqui, olha, o próprio Sovaldo aí, né? Olha a paciência que ele tem com a gente, olha só. Mas a gente, às vezes, não tem muito essa paciência com as pessoas que estão do nosso lado, que convivem com a gente, né? Com as pessoas até que fazem voluntário junto com a gente, porque aí é mais complicado, né? Porque a gente até assistia aquelas pessoas que têm um nível assim, até um pouquinho inferior, é até mais tranquilo, né? Porque eu estou olhando de cima e tal. Agora, quando você começa a bater teto a teto, assim, as coisas começam a mudar. Mas eu acho que aí é que é a verdadeira importância de você começar a pensar na verdadeira assistência. Né? Eu fico vendo, sabe o que é? Eu acho que eu acho que a gente veio da bactéria, então tudo que a gente tem de naturalidade é a agressividade mesmo. É isso que eu estou colocando. Agora, tem uma coisa que a gente não pode esquecer também, que na hora que você estava falando me veio aqui, que é a herança do serenão. Então, assim, o que a gente tem vamos chamar assim, alguma coisa inoculada, né? De saída dessa agressividade, é a herança que todos nós temos do serenão. Eu imagino que aí é que está a nossa grande esperança, né? Porque tem aquela hipótese, você está sabendo do que eu estou falando? Aquela hipótese de que o cérebro, de que a raça humana, ela tenha feito um upgrade em função da herança genética mesmo do serenão. Não, porque eu estou olhando justamente isso, porque o pacifismo é um mega desafio diário, o tempo todo, com todo mundo. Então, quando você fala aí essa coisa que vem interna, a gente só quer o pacifismo do outro. Então, é o tempo todo, é com a família, é com o vizinho, é no trânsito. Posso fazer uma interpelação? Eu acho que eu descoincido um pouco com essa origem bélica. Eu acho que, por exemplo, uma bactéria precisa de lo que nós, em nosso nível evolutivo, chamamos egoísmo. Elas precisam disso para poder aprender a sobreviver, ¿sí? Mas nós temos mecanismos de bactérias que precisamos deixar, lo que no quer decir que temos o venimos só de uma naturalidade bélica. La bacteria tem esse individualismo porque ela tem que aprender
casi instintivamente la importancia de la vida, mas não de uma maneira bélica. Mas assim, só para você ter uma ideia, o córtex cerebral, que é o responsável pelo raciocínio, pela idealização da paz, ele é mais recente do que aquele núcleo do cérebro que é do instinto. Então, assim, eu penso que o instinto, ele vem primeiro, depois é que você tem que trabalhar Ercílio, até o físico. A pacificação se conquista também, mas se conquista como qualquer outro mecanismo. Eu acho isso como o psicoanálisis. O psicoanalista pensa que o ser humano é bélico de natureza. Y no, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Hitler impuso una norma a un mundo de gente que ellos hicieron casi sin conciencia de eso, no por naturaleza, sino por autodesconocimiento, porque no tenían criterio para hacer otra cosa. Si hubiese sido Gandhi, ellos hubiesen seguido la misma norma, porque ellos seguían una norma, no tenían una autoevaluación crítica. Entonces, no todo acto bélico pertenece a la malicia, sino ao desconhecimento. Eu penso, Ercílio, que como a nossa colega colocou no início, a gente não tem uma natureza belicista, que a gente se distanciou da natureza e a gente criou essa cultura belicista. Seria o que você colocou aqui no princípio, né? A paz ecológica, dentro da enumeração lá dos 5 itens. A gente se distanciou da nossa natureza e a gente caiu nessa questão belicista. Mas olha, eu não concordo muito não, tá? Eu vejo assim que o processo evolutivo... Isso é romântico demais. A gente vai do vírus ao serenão. Não tem, né? Pelo menos o que a gente entende aqui na conscienciologia é esse processo evolutivo. Você vai do vírus ao serenão. Pelo menos o que a gente estuda hoje a gente está até aprofundando mais, a gente já está vendo uma CL, né? Já está dando uma extrapolada. Mas, né? Porque até então, há pouco tempo atrás, a gente nem conseguia fazer algumas conexões com a consciência livre. Hoje em dia a gente já consegue fazer. Mas esse processo, ele é vírus, gente, é processo de vírus, não tem outro jeito. Hoje a gente está conseguindo. E a gente, para sobreviver, olha, nesse planeta ainda, a gente ainda precisa que outros morram para que a gente sobreviva. A gente come carne. Ercílio, mas você não vê, enquanto Homo sapiens, que a gente se caiu na questão da convivialidade? Gente, isso é um assunto filosófico há séculos. É porque assim, cada um... A gente está explicando aqui que vem do vírus ao serenão, não é possível... Né? Então, tem alguma coisa, alguma vocação, alguma inoculação dentro da gente, que senão a gente jamais chegaria no serenismo. Então, tem uma inoculação qualquer. Mas, assim, predominantemente, a gente veio do instinto. Então, a gente pode até pensar, não, o instinto, então, é instinto, não tem maldade, tudo bem. Agora, é interessante também esse conceito de paz. Então, eu queria que você discutisse na mitologia, segunda linha e na quarta linha, página 32, é sobre a desconstrução do mito do Cordeiro da Paz e a abolição do mito da paz ter natureza passiva. Então, eu acho que isso tem muito a ver com essa discussão. Porque às vezes fica aquele mito, esse romantismo de que paz está tudo assim, naquela calmaria, né? Exatamente. Porque, como a gente está falando, a paz ele é um processo dinâmico, né? Ele é um processo dinâmico e ele não tem essa conotação de passividade. Né? Passividade e paz são coisas totalmente diferentes. Né? Agora, nós viemos de um processo aí religioso, né, que fala muito dessa questão né, que a gente tem que baixar a cabeça, que a gente tem que... Né, de ser o cordeiro do conteúdo. Então, antigamente a gente ajoelhava, a gente, né, pedia perdão. E esse é o processo que faz com que a gente se torne muito submisso dentro desse contexto. E aí a gente também não entenda esse dinamismo que a paz impõe para cada um de nós. Né? Porque se a gente vem trabalhando sempre, que a gente tem que aceitar tudo, baixar sempre a cabeça, né? A gente tem que aceitar tudo que os outros falam para você, você automaticamente vai ter muita dificuldade naquele momento onde você precisa tomar a iniciativa daquilo que você precisa fazer para a sua própria vida. Né? Pode ter uma falsa impressão de paz.
é uma falsa impressão de paz. Né? Porque paradeza. você fica ali naquela dependência total. Né? Eu vejo uma coisa assim, muito séria nesse processo da pacificação, é que às vezes a gente, né, não está em conflito, não está em guerra, mas a gente não está em paz. A gente não está em paz porque a gente ainda considera diferente um inimigo em potencial nosso. Entende? Então a gente não quer, eu fico preso naquele meu grupo, ali eu tenho tudo, mas eu não incluo ninguém mais, qualquer pessoa. Então, olha só, mas você não vive totalmente em paz, porque você ainda tem medo do outro. Entende, gente? Então isso para mim é fundamental que a gente entenda. Né? Então são muitos conceitos novos de paz que a gente ainda vai precisar. Porque, você vê, nós trouxemos o conceito da paciologia, isso gerou um problemão. Né? Eu acho isso muito importante, mas ainda existe muita coisa nova de paz, muito nome novo que a gente nem conhece. Né? Existem aí consciências que estão trabalhando há 5 milênios com esse tema, há 5 milênios com esse tema, e que eles estão tentando trazer para esse planeta aqui essas novas ideias, e a gente não consegue acessar essas ideias. Na Mega Pensenologia você fala de paz, compromisso íntimo. O que você acha também de um Mega Pensene? Paz, liberdade íntima. Paz, liberdade íntima. Eu acho muito bom. Dentro desse contexto todo da discussão, é interessante a gente perceber, foi uma coisa que me chamou muito a atenção, né? Eu não me achava que eu não era belecista, porque eu era muito briguenta, né? Então, eu não tinha esse padrão. Mas, ao mesmo tempo, eu não percebia que o meu vocabulário todo era belecista. Eu achava que era só as ações, né? Era só a atuação de guerrear o tempo todo, né? Tirar satisfação o tempo todo. E aí eu comecei a perceber no estudo que a gente fez da paz, é que a maioria das palavras, né, a maioria do meu vocabulário, ele era envolvido com o processo belecista, né? Então é assim, ó, que guerreira que essa pessoa vai à luta, né? Então todo esse tempo, né, nossa, né, a gente precisa ser violento para poder superar as coisas. Então era todo um processo belecista. E a partir do momento que eu comecei a estudar isso, eu comecei a mudar. Então, as pessoas, às vezes, falam alguma palavra que é belecista, e eu corrijo por uma que não seja. Né? Buscar. Isso aí, além de tudo, me ajuda e também ajuda as pessoas a perceberem, né, o quanto a gente tem esse vocabulário belecista. E eu tive, assim, um presente, um mega presente dos amparadores, junto com o Hercílio, que o primeiro curso da Paz e Responsabilidade Íntima que teve no campus, fomos nós dois os professores. Então, eu tive uma vivência, um presente dos amparadores, dos paciólogos, de vivenciar essa questão da paciologia de forma mais ativa. E, olha, foi muito impactante. No primeiro dia, assim, eu depois que terminou o primeiro encontro nosso lá com os alunos, eu fui para o quarto, assim, eu fiquei, gente, mas isso eu posso ficar para sempre? Como é que vai ser esse procedimento? E com o tempo, lógico que a gente não muda da noite para o dia, mas essa vivência que eu tive, esse contato que eu tive, é o contato que tem me dado essa atenção, essa lucidez maior em relação ao vocabulário. Que quando eu quero partir, né, porque são poucos anos de vivência com a paz e um monte de anos com a vivência com a guerra, assim, eu trago aquela sensação, aquele bem-estar daquele momento, e eu consigo retroagir mais rápido e, às vezes, até ir lá pedir desculpa para a pessoa. Então, eu vejo que o trabalho da paciologia, esse estudo dos paciólogos, ele vai nos trazer aí essa atenção, essa reeducação para a paz. Né? Eu acho importante, a gente está falando, é o seguinte, da necessidade que a gente tem e da oportunidade que a gente está tendo, né? Porque agora você estava falando, não, são muitos anos com essa questão do belicismo, mas a gente hoje já tem a oportunidade de trabalhar com consciências que já trabalham com essa intolerância bélica há milênios. Então, essa troca de experiências é que vai fazendo com que a gente melhore, né? E eles estão muito interessados que a gente faça esse movimento, né? Então, isso é muito importante aí.
Ercília. Oi, senhor. Esse é um curso do IPC, não é? O novo curso que saiu? Com base na Homo Sapiens Pacífico? Esse era o curso que nós estávamos, quando surgiu esse tema, que surgiu esse artigo, nós íamos trabalhar educação para pais. Aí depois nós colocamos pais como responsabilidade íntima. E foi através desse movimento, desse artigo, que surgiu esse curso, né, que é Pais e Responsabilidade Íntima, que é um curso de imersão, é um curso de 3 dias, que começa sexta, sábado e domingo. Nós já estamos agora em outubro, no dia 17 de outubro, nós vamos ter a 5ª turma desse curso. Inclusive aqui, olha, eu francamente tenho um prazer enorme aqui, que nós tivemos uma da professora, foi a professora Cristina Aracá, que deu, no carnaval agora, ela deu esse curso com o professor Maurício, que é um, né, dos outros, só para professores, e que, olha, eu não sei nem se eu posso falar, professora Cristina. Não, que eu encontrei com ela essa semana aqui, ela disse, olha, Cílio, aquele curso foi um divisor de água na minha vida. Então, a gente, né, isso prova que a gente está no fluxo, entende? Isso é que é interessante, prova que a gente está no fluxo, que as coisas estão acontecendo. E não as coisas não são fáceis, entendeu? Não é simples a gente trazer uma ideia nova dessa aí para que, e principalmente se falando em paz, né, que todo mundo fosse entender da melhor forma possível, isso realmente não vai acontecer. Mas, à medida que a gente tem persistência e determinação, as coisas vão acontecendo, e nós mesmos precisando ir melhorando para que a gente possa falar desse tema com autoridade moral, né? Porque não dá para você vir falar de um verbete desse aqui se você não tiver um nível de reciclagem, um nível de vivência em termos desse assunto. Esse é um verbete que foi escrito em grupo, mas olha, eu posso dizer para você que é a coisa mais, para mim foi uma coisa que eu me empenhei, eu passei às vezes finais de semana aqui trabalhando com esse verbete, olha, de dia e noite trabalhando com esse verbete. Para mim essa foi uma verdadeira gestação consciencial, né? Esse é o meu primeiro verbete, lógico que tem a ajuda de todos os participantes do grupo. É você que escreveu. Mas a minha energia está aqui, entende? Tá bom. Só vou fazer um adendo, o Ercílio, realmente, dar esse curso para mim foi um grande privilégio. E, assim, o efeito maior que eu percebi ao participar desse curso, desse evento, você traz muito na sua sessão da neossinapsologia. Eu acho que a condição, né, de se criar neossinapses, de se construir neossinapses, você coloca aqui na 3ª linha da sua sessão de neossinapsologia, as neossinapses geradas pela reconstrução cognitiva oriunda da visão de um mundo mais pacífico. Então, acho que essa reconstrução cognitiva, pelo menos na minha experiência, voltada para a condição da paciologia, é um dos grandes ganhos, né, os grandes frutos, os grandes benefícios, o estudo da interação, da imersão nesse holopensene da paciologia, tá? Mas, gente, eu queria combinar com vocês aqui, ó. Tem o Ricardo, tem o Cláudio, que acho que desistiu, e a gente está com muita pergunta de fora aqui. Então, eu vou deixar o Ricardo falar. Tem perguntas de Portugal, da Alemanha, de várias partes do mundo. Aí você fala, eu retomo aqui as perguntas, depois eu passo para vocês, pode ser? Então, tá bom. Tinha 2 perguntas, mas acho que eu vou fazer uma só, então. A minha dúvida é a seguinte, essa palavra paz, o estudo da paz, se a gente olhar do ponto de vista convencional, do paradigma convencional, ela é aplicada no campo das relações internacionais, da diplomacia, ela não é aplicada ao estudo da pessoa, da melhoria do ser humano, né? Tanto é que a psicologia não usa a palavra paz, ainda que os efeitos da psicologia e da psicoterapia sejam uma certa pacificação, né? E nós da conscienciologia, o nosso objetivo é a reciclagem íntima, a evolução da consciência. Então, assim, quando vocês olham uma literatura convencional, né, sobre paz, como que vocês fazem para ler aquilo e transpor para o estudo da consciência? Assim, vocês, não sei se fica clara a minha pergunta. Porque o objetivo da literatura convencional sobre paz não é a reciclagem do ser humano, da consciência. Externo, é uma coisa externa, é social, é internacional, né? Como que vocês fazem isso? Eu particularmente, eu observo essa distância, né, nessa realidade, porque esse movimento ele precisa ser feito, né? De qualquer forma, a gente vai ter que lidar com essa condição ainda, por muito tempo. E eu não vejo que isso vai ser muito fácil.
e vai se resolver isso de uma hora para outra. Mas a partir do momento que você começa a lidar com essa situação de uma forma esclarecedora, você já está ajudando esse contexto a mudar. A você pensar diferente sobre aquela condição, né? Você começar a fazer uma leitura sobre um livro de psicologia, né? Porque a gente está trabalhando sempre o tempo todo, né? Não dá para você dissociar a questão da paz, a questão do indivíduo, da condição psicológica dele, né? Da função instintiva, dos predomínios ainda instintivos e emocionais que ele tem, né? Porque no fundo a gente está trabalhando com isso o tempo todo. Né? Eu vejo assim, eu acho que nós precisamos, tem muita coisa nova que ainda precisa vir ainda com esse tema e que a gente precisa estar escrevendo mais, a gente está precisando pesquisando mais para poder a gente estar, né, trazendo para uma nova literatura aí para que as pessoas possam estar acessando e acessando um novo conhecimento. Não sei se eu respondi a pergunta. Eu acho que foi respondeu sim, pelo que eu vi aqui no verbete dele, ele cita alguma coisa de fora. Mas, assim, eu acho que ele parte, não sei se, acho que o grupo todo, né, parte da conscienciologia em si para discutir essa questão da paz íntima, entendeu? Então, não é um aconchego do que acontece no exterior, nos livros de psicologia, nos livros que está vindo para cá. Não é lendo lá para entender aqui, não é isso. É entendendo a conscienciologia, partindo dos conceitos da conscienciologia, e aí vai abordar como o outro faz. Eu acho que essa mudança de foco é que eu achei melhor. Eu acho que a aplicação da palavra paz e da pacificação para a melhoria da consciência é uma inovação da conscienciologia. Por isso que eles puseram um nome novo, paciologia. Pois é. Só lembrando que amanhã tem o debate do CAEC, né, que o tema vai ser raiva, que é um tema relato, né? E aí... Bom, gente, vamos fazer então o que a gente combinou, porque eu tenho muitas perguntas aqui, a gente vai ser... Aí depois a gente volta para vocês. Ainda em fatologia, é a mesma pergunta. Página 29, 15ª linha. Poderia comentar a constituição de dupla evolutiva enquanto mini laboratório essencial de pacificação? Olha, para mim, acho que a dupla evolutiva é fundamental. Para mim, em todo esse processo, ele foi fundamental. Porque é através desse relacionamento aberto, desse relacionamento despreconceituoso, sem preconceito, que a gente começa a mudar. E é onde a gente comete as nossas maiores gastos, naquele convívio interno, naquela pessoa que a gente convive o dia a dia, naquela pessoa onde a gente vai... Né, a gente tem um nível de afinidade, mas tem um nível de discordância. A gente sabe que existe o binômio admiração e discordância. Né? E é onde a gente aprende primeiro a conviver com esse binômio. É a partir da dupla evolutiva. Então, eu acho que é fundamental essa convivência e que a gente deveria aproveitar muito mais. Eu acho que a gente aproveita muito pouco essa relação. Eu vejo assim, eu e minha dupla, nós temos a gente chega a um ponto que a gente não pode nem pensar muito mais, porque o outro já está, entende? Já está captando, e é uma coisa... Gente, eu estava... Até o sentimento, a coisa que você sente, você vendo, caramba, você está sentindo isso, você e tal, entende? E isso, gente, auxilia muito, ajuda muito no nosso processo, entende? Então, eu vejo que a coisa é por aí, tá? Não sei se eu respondi, mas... Respondeu sim. Se passa, não... Sindromologia, página 32, primeira linha. Poderia falar sobre a terapêutica da síndrome da abstinência da baratrosfera? Sindromologia, página 32, primeira linha. A síndrome da abstinência da baratrosfera, todos nós sabemos que é a falta que você sente daquela vivência extrafísica, né, junto daquela patologia toda, e você chega aqui, apesar de nós ainda termos uma convivência ainda um pouco patológica, você ainda não se sente bem aqui, e você prefere estar, né, Então, como é que eu vou poder trabalhar isso? É enfrentando as dificuldades, aprendendo a conviver com as pessoas, né? Fazendo o seu movimento. Né? Não adianta você tentar se excluir, né? e achar que você é um estranho no ninho, que você não vai resolver essas questões. Gente, o processo consciencial todo é de autoenfrentamento, é processo teático, é a condição seguinte, é 1% de teoria e 99% de prática mesmo, não tem jeito. Infelizmente, eu não tenho uma notícia assim, muito agradável para dar para você, mas eu acho que tem que botar a mão na massa mesmo e trabalhar.
Em Fatologia, página 28, final da segunda linha, poderia comentar as recins autopacificadoras constantes? Patologia, página 28. Página 28. Final da segunda linha. Fim das contas. Recins autopacificadoras constantes. As recins autopacificadoras constantes, gente, é à medida do momento que você enfrenta um traço e você supera aquele traço, né? Você vai sentindo que você se torna mais forte para já estar trabalhando no traço seguinte. Então, eu queria ver a pergunta aqui, mas autopacificadoras constantes, tá? E cada reciclagem que você faz que mais vai lhe dando mais força para você enfrentar as novas dificuldades que vão para frente. Então, à medida que você melhora, você se entende que você melhora, você vai podendo enxergar mais o outro e vai podendo ajudar mais o outro. Eu acho que isso é um ciclo, entendeu? E você vai caminhando nesse ciclo, né? Nesse ciclo. Então, agora é na Paradoxologia, página 31, primeira linha. O paradoxo de a paz universal está subordinada à paz individual. Poderia aprofundar, se possível, exemplificar? Aí ele complementa. A paz íntima não seria um paradoxo na vida da consciência, haja vista que, normalmente, ressomamos para acertar contas com o grupo karma, família, nuclear, etc. Após a dessoma, o processo continua. Sendo assim, em qual momento, em sua opinião, ou na do mediador, podemos encontrar a paz? Eu vejo que a gente pode encontrar a paz justamente nesse contexto todo conflitivo que está aí. Isso. Porque a gente tem uma ideia muito diferente. Você pensa que você encontrar a paz é você ficar pacífico. Não, você tem que ser pacífico quando o vulcão está explodindo. É aí, nesse momento, na família, justamente é aí onde você tem os laços mais egocármicos, mais presos, né? E onde você vai ter que exercitar isso. Para mim, isso é fundamental. Eu tenho vivido isso muito no meu grupo karma muito próximo. Gente, cada vez que eu caminho, mais as coisas aparecem. Mas mais maturidade, mais sustentabilidade eu tenho, e mais eu consigo tanto me ajudar como ajudar o outro. Entendeu? Então, eu acho que esse é o verdadeiro caminho. Eu também concordo, é uma questão de botar a lente, né? Em vez de enxergar que a gente ressoma para acertar contas com o grupo karma, você pode, pela sua ótica, você ressoma para encontrar a paz, né? Exatamente. Para encontrar a paz interna. É isso? Então, verbetógrafo, para a fatologia, página 29, quinta linha de baixo para cima, poderia falar acerca do alcance interplanetário e multidimensional dos movimentos pacificadores? Essa pergunta vem de Portugal para você. O alcance interplanetário dos interplanetário e multidimensional dos movimentos pacificadores. Isso. Gente, cada movimento que você faz, né, cada movimento que você faz nessa dimensão aqui, ele tem uma repercussão enorme nas outras dimensões, né? Agora, quando a gente fala assim do alcance interplanetário e multidimensional dos movimentos pacificadores, aí é uma gama enorme de variáveis que a gente tem que considerar, né? Porque a gente pode dizer assim, olha, gente, um processo de transmigração, ele é um movimento pacífico? Ele é um movimento pacífico. No meu entendimento, ele é um movimento pacífico, que está tirando consciências muito patológicas de uma dimensão, onde ela está fazendo um estrago, não está sendo bom nem para ela, e ela não tem mais condição de se manter naquela condição, para ir para uma outra condição, onde ela vai poder atuar de forma diferente, não estou dizendo que é bom, mas é a condição dela naquele momento. E aqui ela não conseguiria fazer mais nenhuma mudança. E aqui as pessoas que ficaram nessa dimensão vão poder fazer um outro tipo de trabalho, sem aquela pressão mais patológica, mais séria daquele momento ali, né? Então, eu vejo todo esse movimento de pacificação, ele tem uma repercussão enorme em todo o planeta, né? Tem uma repercussão social, qualquer movimento, qualquer repercussão, uma atitude que você toma
de um processo, vamos dizer, de um preconceito, de um processo de racismo, qualquer coisa disso, tem uma repercussão enorme em várias dimensões, né? Eu vejo que é por aí o caminho. Então, em fatologia, página 28, quinta linha, poderia discorrer sobre a paz enquanto atividade, não passividade? Você já falou alguma coisa, mas vê se tem alguma síntese que você queira fazer. Isso aí é só dizer que a paz ele não é um movimento passivo, é um movimento contínuo, entendeu? Ele está sempre em movimento. É isso que a gente está querendo dizer, que ele é um processo, na realidade. É uma evolução, toda evolução tem que ter movimento, né? Exatamente. Então, em fatologia, página 29, sexta linha, poderia falar sobre a impossibilidade de se ter paz com autoassédio? Olha, gente, o autoassédio já é um nível de conflito, de guerra interna muito grande, né? Então, eu acho que não tem nem o que se falar muito disso, porque quando você está assediado, você está num nível de conflito imenso, não tem, né? Não tem, como é que você vai adquirir paz com essa condição, né? O autoassédio já é um nível de conflito e de guerra interna muito grande. Então, por isso que a gente diz que há a impossibilidade de se ter paz com o autoassédio. Em fatologia, página 29, oitava linha, poderia exemplificar a cessação das paródias, tapeações e manipulações feitas em nome da paz? Isso aqui, se a gente for ver aí, né, na nossa imprensa, né, o próximo da própria política, né, eles se aproveitam aí de uma série de situações negativas, né, que eles podiam estar tentando ajudar para estar falando positivamente em função de um contexto que, na realidade, eles estão tentando tirar proveito daquilo, né? Eu vejo que a condição é mais de manipulação aí nessas paródias, nessas manifestações, é mais um processo de manipulação e não de pacificação. Muitos tratados de paz, né? Eles fazem já prevendo uma futura guerra para depois fazer outra. Então, para a fatologia, página 29, quarta linha, poderia comentar o exercício constante do mental soma direcionado à serenidade íntima? Eu não vejo outro caminho se você não começar a usar a racionalidade nas suas manifestações diárias. Quando você começa a perguntar o porquê, o como, né, o porquê isso acontece, como isso aconteceu, por que é que eu sinto isso, você está questionando e você está começando a usar o seu mental soma para você entender aquelas questões, né? Eu não vejo outra condição, você sair dessa condição ainda muito patológica sem usar o questionamento mental somático. Em parafatologia, página 29, quinta linha, poderia falar sobre a deslavagem paracerebral dos resquícios da paz religiosa ainda presentes nas consciências? O que vem a ser paz religiosa? Como diferenciá-la da paz real ou verdadeira paz íntima? A paz religiosa ela vem imposta através dos dogmas, né, dos processos das expressões que é feita através da própria religião em cima da consciência, né? E aí que a gente quer ver, a gente quer mostrar a diferença, né, do processo de você começar a trabalhar você mesmo sendo o seu próprio orientador, né, em termos de autossuperação, não você ficar recebendo, né, a orientação de um guru, de um mestre, né, para poder você fazer as suas reciclagens, né? Você sair do dogma, você começar a enfrentar a sua própria realidade. Professor Hercílio, mitologia, página 32, última linha. Poderia explanar o mito de a paz ter natureza passiva? Essa coisa da passividade de atividade está pegando. Acho melhor você expor mais um pouquinho. Pois então, tudo isso que a gente já vem falando, né? A questão de você dizer que a paz ele é um processo dinâmico, gente. A paz, à medida que você adquire mais pacificação, cada vez que você adquire pacificação, mais problemas você pode resolver. Ela é produtiva, né? Ela é produtiva, ela é dinâmica, entende? Ela não é uma coisa estática. Entende? Então, isso eu acho muito importante a gente entender. Eu acho que por isso até que está gerando que tem muitas essa série de perguntas, porque a gente tem uma visão diferente do processo da paz. Porque paz, eu tenho que ficar tranquilo, eu não preciso me movimentar mais, né? Então,
Não, mas pelo contrário. Pessoa... É aí onde a gente estava comentando até anteriormente, que você está ali no meio do vulcão, mas você está equilibrado, você está observando todas as situações, você está vendo tudo, você está observando, e aí você pode tomar alguma atitude proativa para resolver aquelas questões lá. Né? Ao verbetógrafo, fatologia, página 28, última linha. Por que o ocaso de qualquer tipo de racismo e não o fim de qualquer tipo de racismo? Ela implicou com o teu ocaso. Porque o ocaso tem a ver com o pôr do sol, a decadência, né? Então a gente está falando mais no processo da decadência desse processo, porque também não dá assim de uma forma estática, assim, olha, vai acabar, pá, né? Isso infelizmente não dá. Então a gente está falando que isso é um processo gradativo. Então o ocaso ele tem a ver com o processo do pôr do sol, né? da decadência. Então você vai lentamente, você vai eliminando isso. Não dá para você estanque de fazer um processo mais cirúrgico aí, né? Eu acho que é por aí. Mas o objetivo é o fim mesmo. Né? Mas o objetivo é o fim, é chegar no final. Se puder fazer cirurgicamente, faça também. Né? Ninguém tem nenhuma objeção, mas cada um sabe aí as suas condições. Professor Exílio, essa pergunta vem da Alemanha para você. Professor Exílio, poderia comentar como conciliar as emoções como rancor e outras, de forma que, pelo desejo de paz interna e externa, não sejam reprimidas, causando uma falsa paz que, na verdade, podem causar muitos bloqueios. Eu não entendi bem a pergunta. Ela quer saber esse sentimento, às vezes, que você, para se sentir em paz, ou para você fazer o papel de ter paz diante dos outros, você, às vezes, pode reprimir rancores, emoções, entendeu? E acaba causando bloqueios, ao invés de ter verdadeiramente a paz. Eu acho que isso tem a ver com aquilo que você está falando. Eu acho que quando você tem um olhar para fora, para ajudar o outro, quando você pensa em realmente se dedicar, você não pensa em você pede menos para você, entende? Eu vejo assim, quando o processo da pacificação, você começa a pedir menos para você. Né? Porque você se sente uma mini peça desse maxi mecanismo, você se sente e você entende a sua importância fazendo o trabalho, entende? Aí que você entende, aí você não precisa de reconhecimento de ninguém, você não precisa de nada disso, você precisa apenas fazer o trabalho e estar aberto aí para as conexões com os amparadores, né, especialistas ou não naquele caso, mas aberto para o que para fazer o que tem que ser feito e não aquilo que a gente acha que a gente tem que fazer, né? Eu acho que é por aí. Quer falar? Eu vejo assim, se reprimiu, já deixou de ser paz, né? Já deixou de ser pacífico, né? A repressão não é paz. Não é paz. Então já vai gerar outros problemas essa repressão, mesmo que seja aparentemente, vamos dizer assim, contida, mas não é paz, né? Vai ter conflito íntimo, pelo menos, né? Porque aí a pessoa vai precisar de muitas recins para sair dessa condição, né? Pode perguntar, né? Eu estou muito contente de ver esse verbete sendo apresentado. Eu acompanhei o trabalho deles desde o começo. E, assim, eu tenho muita afinidade com esse tema, mas eu também tenho descoberto que eu tenho ainda muita coisa às vezes de irritação, de alguma coisa assim, que a gente pensa que a gente tem, como que eu vou dizer assim, intrínseco em si a paz, mas a gente ainda se irrita muito fácil, né? Aí até o contraponto dele ali, a gente falando aqui de paciologia e lá o pessoal falando de raiva, né? E também é uma outra pesquisa. Mas o que eu vejo também, como a gente trabalha muito com divulgação, é muito mais fácil as pessoas colocarem matérias mais belicistas e de tragédias, do que a gente falar do tema paz. Então, isso eu acompanhei até o próprio grupo, veio crescendo e dando mais força. Hoje, já conseguimos aí um verbete sobre esse tema, um curso já do IPC sobre pacifismologia, né? Então, eu acho que a gente já está tendo mais espaço para falar, a gente está aprendendo em grupo com isso. E, assim, quanto mais vocês tiverem de escrita para divulgar, esse tema para nós vai ser muito bom, tá? Para a gente fazer o contraponto com o que a gente encontra aí no dia a dia na imprensa, né? Hercílio,
eu gostaria que você falasse em tecnologia sobre essa técnica do passiograma. O que é o passiograma? Olha, o passiograma, deixa eu ver aqui essa página. É na página 30, na segunda linha da tecnologia. A técnica do passiograma. Olha, a técnica do passiograma, na realidade, é uma técnica que nós ainda estamos elaborando. Nós estamos criando algumas, já estamos com umas 100 e poucas perguntas, para você fazer uma medida conscienciométrica do seu nível de paz, né? Então, essas perguntas, elas vão fazer com que você faça algumas reflexões e para você entender o nível de paz que você se encontra naquele momento. Vamos dar assim um exemplo. A gente pergunta, quais são os seus limites, os limites da sua pacificação? Em quem você não confia? Por que você não confia? Como isso lhe tira a paz? Então, são esse tipo de pergunta que a gente está elaborando, que a gente quer chegar aí a umas 1000 perguntas, para que, no nosso curso, nós já temos uma parte onde a gente faz o passiograma, né, que, na realidade, a gente começa com umas 3 perguntas, mais ou menos nesse nível, para a pessoa começar a fazer o nível de reflexão dela e para ver o nível dela em que ela se encontra em termos de pacificação. Acho que essa coisa que ficou muito nessa tertúlia de hoje, da diferença entre a passividade e ser ativo e passivo, né? Eu acho que você pode fazer algumas perguntas nesse passiograma. Eu acho que isso pegou muito, essa diferença entre você ter paz e você ficar passivo. Né? Eu acho que vale lembrar também que existem outros verbetes além desse sobre paz, né? É o pessoal de São Paulo que fez. O Hercílio pergunta sobre a citaciologia, Gandhi, e sobre a teoriologia, Johan Galtung, a teoria da paz positiva e a teoria do sociólogo norueguês Johan Galtung. E também, se você puder comentar a frase do Gandhi, se tiver tempo aí. Que fala assim, a paz, para ser verdadeira, não pode depender das circunstâncias externas, quer dizer, tem a ver também com o ego, com o psicossoma. Você está falando da citaciologia? Citaciologia, se der tempo. E a outra é daqui da... Teriologia, página 30, quarta linha da teoriologia. Teoriologia. Sim, a questão da paz positiva e da paz negativa, né? Eu vou ler, mas se você quiser falar... Isso aí, se você quiser, tem um artigo aqui do professor Maurício, que ele detalha muito bem, tem um livro aqui do João Galtung, que ele fala muito nessa questão da paz positiva e da paz negativa. A paz positiva, que ele considera, é aquela paz que não tem violência, né? Onde as pessoas começam a trabalhar em benefício do outro, né? Que não há nenhum tipo de violência. E a paz negativa que ele considera é aquela paz onde há ausência de guerra, mas que as pessoas estão trabalhando aí no processo de se armar cada vez mais, né? Para estar se defendendo, entendeu? Então, ele considera isso como uma paz positiva. Ele é um pesquisador muito grande sobre conflito, é um cara que tem dado palestras aí em vários países, e é bem interessante. Ele tem poucos livros traduzidos para o português, mas se você começar a ler sobre ele, você vai, na internet você consegue. Se não achar, eu falo contigo. Esse relatório sobre a paz, como é que a gente acessa isso? Tem a revista Consciência, eu sei que a gente tem o site da revista Consciência. Esse aqui lá no Rio de Janeiro nós temos à venda, mas aqui eu acho que, se você quiser, você tem Del Rio sempre? Não. Nós temos à venda aqui. Aqui são vários artigos, olha, realmente muito bom, tem muitos artigos importantes. Você contata o IPC do Rio, que ele pode mandar para você aqui, tá? Depois você procura a gente aqui que a gente passa para você. Ô, Hercílio, na página 33, e exemplologia, eu acho que resume um pouco o seu verbete. Você poderia dar uma geral? Na página 33. Eu acho que aqui a gente fecha praticamente o que a gente quer, né, com a questão da especialidade, né, onde a gente fala da holopesquisologia, né, onde a gente começa a trabalhar com o processo egocármico, né, o estudo da paz íntima pela consciência autoconsciente, da necessidade da superação do egocentrismo individual. Né, é quando a gente começa, do individualismo, é quando a gente começa a trabalhar com os nossos limites egocêntricos. Né?
E a passiologia grupo kármica é quando a gente já entra naquele, né, é o estudo da paz grupal pela consciência mediadora interdimensional, né? É quando a gente já entra naquele processo da intermediação, que já é diferente daquele processo da conciliação, né? Na conciliação você sugere ao indivíduo uma coisa para ele fazer, e na mediação não, você intermedia para que ele pense, para que ele sinta a importância daquele ato, para que ele entenda o que ele está fazendo, né? Porque muitas vezes até ele nem sabe que ele está cometendo aquele ilícito, mas ele não sabe por que as consequências daquilo, ele está prejudicando a quem, né? E a passiologia policármica, o estudo da paz interdimensional pela consciência universalista com predisposição à cooperação ilimitada. Eu acho que esse é um caminho aqui que a gente vai ter que percorrer, né? E quando a gente chega aqui, a gente está com... Isso não quer dizer que a gente descartou nem o ego. A gente está de ego, está de grupo e está de polikarma. Então, eu acho que esse é um caminho que a gente vai ter que percorrer para chegar aí nesse processo da assistência mais madura. Ercílio. Gente, o nosso tempo terminou. Terminou. 14h16. Fica para a próxima, Ercílio. Fica para a próxima. Ercílio, olha só, verbete, o que está acontecendo agora, muitas perguntas ainda para serem feitas, exige de você, olha só. Ele tem que ser mais simples. Exige de você mais verbete sobre o assunto. Tem muito item aqui do seu verbete que você pode fazer novos verbetes, explorar mais. A gente aguarda, então, todos eles. A gente parabeniza você. Obrigado. Tá? Publicamente, eu quero agradecer a você, porque você foi uma pessoa que falou uma frase para mim, da qual eu vim morar em Foz do Iguaçu, então eu estou encontrando, né, a paz aos poucos aqui. Então, desde lá você já trabalha com essa questão da paz e da assistência aos outros. E a gente agradece a todos vocês que estiveram aqui com a gente, fazendo perguntas. Eu peço desculpa a vocês que não conseguiram fazer suas perguntas, tá certo? A gente espera vocês nos próximos dias de tertúlia. Nós agradecemos a todos os teletertulianos que fizeram também perguntas, que movimentaram aqui o nosso debate, e passamos, então, para as nossas divulgações. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 42 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 17 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 3 recados. O Eliel, com curso com 5 baia da Conscius, Ricardo, com debate no CAEC, e a Magda, concurso acoplamentário. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Convidando hoje para o Consim Cobaia, que vai acontecer agora, né, às 3 horas da tarde. Dá tempo, né? Está fazendo a inscrição ali no CAEC e a gente está participando desse Consim Cobaia. Aproveitando o tema de hoje, que é passivismo, é importante essa pacificação íntima, né? Então, o Consim Cobaia é uma grande oportunidade da pessoa ver os conflitos internos para se tornar cada vez mais pacífica dentro de si mesmo. Então, aproveita a oportunidade, né, até da própria tertúlia de hoje, para fazer esse investimento. Então, o Consim Cobaia, ele pode mostrar certos traços que são importantes na sua pacificação íntima. Tá? E aí tem aí o horário para a gente estar participando ainda hoje, a partir das 15 horas. Tá? Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de convidar todos os tertulianos e teletertulianos, pesquisadores sobre belicismo e sobre pacifismo, para comparecerem amanhã, às 3 horas da tarde, no debate do CAEC. O tema vai ser um tema que guarda uma certa afinidade com o verbete de hoje, chamado raiva. Nesse debate, então, a gente vai apresentar algumas reflexões importantes do autopesquisador sobre o tema, e também a gente vai aplicar uma dinâmica para que as pessoas identifiquem alguns nó-górdios a respeito da sua autopesquisa sobre o tema e que possa também realizar a prevenção das manifestações de raiva e afins. Muito obrigado. Olá, boa tarde. É com muita satisfação que convido você a participar do acoplamentário, cuja temática será saúde consciencial. E assim, através da nossa reciclagem íntima, nós vamos nos tornar mais saudável e possamos implantar a paz intraconsciencial e exercitar a passiologia, que foi tão debatido hoje. O curso será no dia 20, 21 e 22, com 4 epicões, com 4 consciencioterapeutas. São os epicões, né? O Alexandre Steiner, o Luiz Gonçalves, o Everaldo Bergonzini e a Miriam Sanches, que inclusive está estreando. Vamos prestigiá-la, tá? Aguardo vocês. Obrigada.
Para amanhã, teremos o verbete Feedback Cosmoético, especialidade Cosmoeticologia, com a verbetógrafa Priscila Cervelho. Obrigado e boa tarde a todos.